Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos tratando do direito probatório, já vimos teoria geral da prova, algumas espécies de prova. Vamos tratar agora das ações probatórias e o direito autônomo à prova. As provas constituem elemento instrumental na disputa processual relativa a um litígio. Produzir provas não é a razão de ser do processo, nem mesmo descobrir a verdade o é. O processo destina-se a solucionar o conflito ou a aperfeiçoar um ato na jurisdição voluntária, mediante a definição das normas jurídicas e incidentes no caso. A produção probatória, como elemento adequado para a reconstrução dos fatos pretéritos, etapa imprescindível para se definir quais normas incidiram no caso, é uma importante etapa no exercício da função jurisdicional, mas é um meio e não um fim. Isso está bastante ligado à ideia de que a atividade jurisdicional não se destina à mera eliminação de dúvidas hipotéticas, questões acadêmicas e simples fatos. No entanto, em determinadas oportunidades, a prova assume o papel principal. Sua relevância para o processo, somada à necessidade de que uma definição a respeito dela vincule as partes e se torne definitiva e imutável, justificam que, uma vez observados determinados pressupostos, a prova se torne o próprio objeto de um processo jurisdicional. Em outros termos, o ordenamento reconhece que um conflito pode estabelecer-se em torno da própria prova e reputa importante resolvê-lo em caráter principal e não como simples providência incidental no bojo do processo para o qual essa prova seja útil. Nesses casos, temos aquilo que poderíamos denominar ações probatórias. A admissibilidade de tais ações não é fenômeno moderno. De há muito, os ordenamentos processuais reconheciam, em certas hipóteses, a possibilidade de processos que tivessem por objeto a imposição de produção ou a veracidade da prova. São esses, ainda no direito atual, os escopos das ações probatórias. Mais modernamente, a disciplina legal, o estudo e a aplicação concreta das ações probatórias são enriquecidos pela constatação, essa sim bem mais recente, da existência de um direito autônomo à prova. Supera-se a noção de que as provas têm por destinatário único o juiz, não dizendo respeito às partes. Reconhece-se que as partes têm, em relação às provas, não apenas uma faculdade estritamente instrumental e interna ao processo, atinente ao exercício da ação e da defesa. Mais do que isso, as partes têm direito à produção ou à aferição da veracidade da prova, antes e independentemente do processo, por uma série de razões, para avaliar suas chances efetivas
numa futura e eventual disputa litigiosa, para estimar os custos de tal disputa, verificar as possibilidades e termos de um possível acordo com o adversário e assim por diante. Como se vê, esses objetivos guardam relação instrumental com uma possível disputa litigiosa, em que aquela prova poderia vir a ser usada. Mas essa disputa litigiosa não é apenas futura, mas eventual. Pode vir a não existir. Mais do que isso, o resultado da ação probatória pode ser decisivo para que ela não ocorra. Evidencia-se, assim, que a prova, ainda que não perdendo seu caráter de instrumentalidade, não se destina apenas à demonstração de fatos dentro de um específico processo. Tem um papel que vai muito além disso, ao fornecer previamente balizas para as partes, como acima destacado. O ordenamento processual civil brasileiro contempla basicamente 3 ações probatórias: a produção antecipada de prova, a exibição de documento e a arguição de falsidade. Vamos a elas. Primeira delas, produção antecipada de prova. O artigo 381 e seguintes disciplinam a produção antecipada de provas como medida autônoma. Nesses casos, o processo em que se porá a pretensão ou defesa para a qual a prova é relevante é algo futuro e eventual. Natureza jurídica. A produção antecipada de provas é ação, veicula um pedido de tutela jurisdicional, geradora de um processo próprio. Não se trata de simples jurisdição voluntária. Insere-se no contexto de um conflito, ainda que não tenha por escopo diretamente o resolver. É medida com procedimento sumário, a ponto de excluir contestação e recursos, e cognição sumária horizontal. O juiz averigua superficialmente o pressuposto para antecipar a prova, e cognição sumária vertical. O juiz não se pronuncia sobre o mérito de pretensão ou defesa para a qual a prova poderá futuramente servir. Funções, hipóteses de cabimento. Como dito na introdução desse capítulo, a ação em exame presta-se a proteger o direito processual à prova, em casos em que se põe interesse jurídico para que tal direito seja exercido autonomamente, isto é, não dentro do processo em que se põe a pretensão ou defesa para a qual a prova é relevante. Portanto, a ação de produção antecipada é utilizável apenas quando não houver processo em curso no qual se vá usar a prova. Se tal processo já estiver em curso e houver a necessidade de antecipação de uma prova, isto é, sua produção antes da fase instrutória, aplica-se o artigo 139, inciso 6º, que confere ao juiz o poder de alterar a ordem de produção dos meios de prova. Embora o direito à prova assuma relevância autônoma, sua proteção em processo próprio e específico justifica-se sempre sob a perspectiva de uma possível pretensão ou defesa relativa a outro direito. Promove-se a medida de antecipação da prova, em primeiro lugar, por razões urgentes, para ser usada em uma possível subsequente ação de qualquer natureza, referente a outra pretensão, ou para auxiliar na solução extrajudicial de um conflito referente a uma pretensão, ou ainda para permitir a avaliação das possibilidades de promover-se uma ação referente a outra pretensão. Essa pretensão pode ser futura e meramente eventual, mas é indispensável sua indicação para que se ponha a proteção autônoma do direito à prova. Assim, a produção antecipada pode assumir papel de tutela urgente, cautelar, pois, entre outras hipóteses, cabe seu emprego quando houver a perspectiva da impossibilidade ou excessiva dificuldade de sua produção no futuro processo, inciso 1º do artigo 381. Mas existem também finalidades alheias à urgência. No CPC, consagra-se expressamente o emprego da produção antecipada em situações não cautelares.
são explicitadas duas outras finalidades para a prova antecipada. Primeira delas, como elemento facilitador da solução extrajudicial de um litígio, inciso 2º do artigo 381, e também como subsídio para a definição da viabilidade de uma possível ação, inciso 3º do artigo 381. Essas duas hipóteses são bastante largas e podem justificar até a concessão da medida requerida com fundamento na urgência, quando o juiz reputar que essa não se apresenta ou não é tão intensa. Há fungibilidade entre os fundamentos da produção antecipada. A ação de produção antecipada pode ainda servir para inventariar e documentar uma universalidade de bens, artigos 90 e 91 do Código Civil de 2002. Por exemplo, uma biblioteca, um rebanho de gado, um espólio, etc. Como prevê o parágrafo 1º do artigo 381. Já quando o que se pretende é mais do que identificação e documentação dos bens, buscando-se também de algum modo apreendê-los ou limiar sua disponibilidade, deve-se empregar a via geral da tutela provisória cautelar, prevista no artigo 301. A produção antecipada presta-se também a viabilizar a providência que tradicionalmente se denomina de justificação. Parágrafo 5º do artigo 381. A justificação não se concentra apenas na produção de uma prova em si, mas na reunião de um conjunto probatório que permita justificar dada posição jurídica, conferindo-lhe plausibilidade. A qualificação jurídica dos fatos não será feita dentro do processo em que se faz a justificação, pois, nele, o juiz nem sequer avalia a prova e muito menos emite juízos jurídicos. No entanto, toda a instrução probatória é desenvolvida, tendo em vista essa determinada qualificação jurídica que se pretenderá sustentar depois e que já é de antemão anunciada. Tanto quanto nos demais casos de produção antecipada, a justificação tem natureza contenciosa, quando realizada nas hipóteses dos incisos do artigo 381 ou em outras situações a essas equiparáveis. Já quando se procede à justificação para meros fins comprobatórios não litigiosos, tem-se medida de jurisdição voluntária. De resto, o elenco do artigo 381 não exaure as hipóteses em que se põe autonomamente o direito à prova. É apenas exemplificativo. Justifica-se a produção antecipada da prova sempre que seu requerente demonstrar possuir interesse jurídico para tanto, ainda que em hipóteses não arroladas no artigo 381. Por exemplo, o requerente pode pretender produzir antecipadamente a prova para pré-constituí-la e assim poder usar em futuro processo que, por razões procedimentais, só admita prova escrita, como é o caso do mandado de segurança ou da fase inicial da ação monitória, ou usá-la como fundamento para obtenção de tutela da evidência, na hipótese do artigo 311, incisos 2º e 4º. O empréstimo da prova produzida antecipadamente, como dito, nem sempre a prova antecipada será depois utilizada em algum processo. Porém, quando utilizada em processo subsequente, a prova antecipada lá ingressa como prova emprestada, vide artigo 372. Nesse segundo processo, a prova emprestada tem a forma documental, mas é apta a preservar o seu valor originário, de prova pericial, testemunhal, etc. Lembre-se que, para que se admita seu empréstimo, a prova precisa ter sido produzida perante a autoridade jurisdicional e a parte contra a qual se pretende utilizá-la tem de haver podido participar em regime contraditório de sua produção. Esses aspectos devem ser considerados na aferição do interesse de agir e da legitimidade passiva na medida de produção antecipada de prova. Ou seja, se já se tem em vista utilizar a prova em um futuro processo contra determinada pessoa, essa precisa figurar como ré na produção antecipada para que possa participar do procedimento probatório, o que viabilizará o futuro empréstimo da prova.
Aplicabilidade a todos os meios de prova. Em princípio, todo meio de prova comporta a produção antecipada. O artigo 381 não faz nenhuma ressalva ou limitação. Assim, pode ser empregada para antecipar-se prova pericial, ouvida de testemunhas e mesmo tomada de depoimento das partes. A inspeção judicial é providência instrutória que se presta a assegurar a imediação, fazendo com que o juiz que vai decidir tenha contato direto com locais ou objetos relevantes para os fatos da causa, artigos 481 e seguintes. Mas isso não obsta sua antecipação. Apenas, se for usada em processo futuro conduzido por outro juiz, ela não terá como manter necessária e absolutamente o seu valor originário, o que de todo modo acontece sempre que o juiz que inspeciona não venha a ser o mesmo que sentencia. O depoimento pessoal da parte também pode ser antecipado. Apenas não caberá extrair-se dele a confissão, pois, como se vê adiante, a valoração da prova não é feita no processo da sua antecipação. Se for o caso, ela será valorada no processo subsequente, em que vier a ser usada. Nesse processo é que caberá ao juiz verificar se aquilo que a parte afirmou constitui confissão. A exibição de documento, se requerida no curso de um processo, dá origem a um procedimento específico, que será examinado adiante. No entanto, caso se pretenda sua antecipação, a ação em exame é o veículo para tanto. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos, para que ele não fique demasiadamente extenso. Vamos continuar a análise da produção antecipada de prova no próximo vídeo, mas no próximo vídeo nós continuaremos pelo tópico da competência que aparece na tela aqui para os senhores. Então é isso, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Por hora é só. Até uma próxima.